ouvir a voz do Salvador. Evangelho de Lucas, capítulo 9, vamos lá? Lucas, capítulo 9, versículo 43 a 50. Nós continuamos com esse olhar que a gente tem tentado fazer nesse tempo de ministração aqui na palavra, sem focar tanto a palavra de Jesus, mas enfocando principalmente o ato de Jesus, e vez por outra a gente acaba tendo que misturar a palavra aqui dele. E cada vez que olho, tenho tentado olhar com o foco de o que é que Deus quer me ensinar, o que é que estou precisando aprender com Jesus. Sei que cada vez que aprendo com Jesus, entendo que tenho muito mais a aprender. Então olho para o texto me perguntando e acabo partilhando com vocês aqui, mas pode ter certeza absoluta que eu tenho consciência que estou muito longe disso, que tenho muito a aprender. Então quando partilho aqui, não partilho algo para vocês, literalmente tenho tentado ler o texto nessa perspectiva, o que eu preciso fazer. E esse texto, mais uma vez, mexeu comigo. A gente vem olhando na sequência, a última, nós andamos vendo sobre a transfiguração, depois olhamos sobre a cura do garoto lá, que estava possesso, e aí o versículo 43, que nós vemos no último trecho, diz assim: todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Foi quando Jesus fez o milagre naquele menino endemoniado. Todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Eu vou reler. Como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Eu queria convidar você para a gente fazer a meditação em cima do tema aprendendo a não aceitar a lógica do homem. A gente vive num ambiente onde tudo, já que tal coisa é assim, então é lógico que a gente vai fazer assim. Já que tudo é desse jeito, então naturalmente nós vamos fazendo também, porque se todo mundo faz, por que a gente não vai fazer? Se todo mundo se veste de tal maneira, então é natural que a gente se vista de tal maneira, porque senão fica ridículo. Porque a gente vai seguindo mais ou menos um padrão, o padrão do nosso entorno, né? Quando a gente viajou, voltou lá da África, eu vim com uma roupa bem diferente assim, né? E aí a minha consultora para essa questão, a Kilma falou assim: Heavy, mas tem que ser feio assim mesmo? Porque estava diferente. Porque todas as vezes que nós saímos do padrão, fica diferente, e às vezes fica ridículo, e fica feio, e nós nos incomodamos profundamente porque já não estamos iguais,
Porque comum é aquilo que é igual, normal é aquilo que está dentro da norma. E isso vale para as coisas positivas, mas infelizmente vale para as coisas negativas. Às vezes vamos nos acomodando com as coisas negativas e achamos que é normal, que é legal, que vale a pena. Quando somos adolescentes, hoje em dia já não é tanto, mas na minha época, quando a gente era adolescente, era normal que todo menino fumasse. Então a gente queria fumar para poder ficar igual, porque a gente vai seguindo mais ou menos um padrão. E aí Jesus, nessas 3 historietas aqui, nesses 3 trechos, ele faz uma proposta de que a gente possa ver as coisas de modo diferente. A primeira é não negar a dor por causa da maravilha. O texto diz que quando Jesus fez aquele milagre, as pessoas ficaram encantadas, as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que Deus podia fazer. E quando Jesus olha para aquelas pessoas e vê todo mundo maravilhado, eu fico imaginando que Jesus poderia aproveitar e falar assim: cara, agora eu vou aproveitar, está todo mundo aqui feliz, está todo mundo aqui encantado, está todo mundo aqui maravilhado, eu vou falar com eles o que Deus é capaz de fazer. Acho que vou aproveitar agora e dizer o que Deus é capaz de fazer na vida deles. Talvez eu consiga agora fazer um grande sermão evangelístico, um apelo no final. Naquela época não tinha isso, né? Talvez Jesus, que era tão humano quanto nós, poderia aproveitar aquele momento que estava todo mundo encantado com ele, estava todo mundo admirado dele, quem sabe poderia aproveitar para ouvir elogios. Talvez aquele fosse o momento para ver: olha como é legal ser Jesus, né? Como é legal ver o povo feliz, como é legal ver o povo maravilhado, como é legal ver o povo encantado. Mas Jesus nunca tratou os seus discípulos negando para eles que a dor é parte natural da vida. Jesus nunca tratou os seus discípulos negando para eles que eles teriam de encarar um problema horrível pela frente. Jesus nunca tira da vida daqueles que lhe seguem o confronto com o pecado. Jesus não queria esconder dos seus discípulos que aquele instante ali estava maravilhoso. Ele tinha acabado de descer do Monte da Transfiguração, ele tinha vivido instantes espetaculares lá, ele tinha descido ali, tinha confrontado o diabo, tinha expulso o demônio daquele menino, estava tudo muito legal. Mas Jesus olha para os seus discípulos, e eu gosto porque o texto aqui, ele diz assim, ele diz claramente, quero achar exatamente a expressão que me chamou a atenção, como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Ou seja, já que estava todo mundo encantado, já que estava todo mundo feliz, já que estava tudo muito legal, Jesus para e diz para os seus discípulos o seguinte: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos pecadores, dos homens. Moçada, vocês estão me seguindo? Vocês estão gostando de estar comigo? Vocês acham que eu sou muito legal? Vocês estão encantados com o que eu sou capaz de fazer? Vocês têm visto os milagres maravilhosos nos últimos meses, nos últimos tempos? Está tudo legal? Está todo mundo bem? Agora presta atenção, as coisas não serão sempre assim. Não imaginem que tudo vai dar certo, não imaginem que tudo é do jeito que vocês querem, não imaginem que tudo que vocês quiserem eu vou fazer, porque vai ser tudo maravilhoso, porque tem uma hora que nós vamos fazer um negócio que nós não queremos. Eu vou ter que ser entregue na mão dos pecadores. E a Bíblia diz que eles não entenderam aquilo. Aliás, o texto diz que não era para eles entenderem. Eles ficaram meio na dúvida, mas o texto também diz que eles não quiseram perguntar. Porque na hora que é para falar sobre isso, a gente não quer saber. Ah, porque Jesus vai abençoar, que bom. Ah, porque Jesus vai curar, que legal. Ah, porque Jesus vai transformar, nossa, que bacana. Ah, porque o Manuel vai ser ordenado, que joia. Ah, porque o Ambrósio é ordenado, que bacana. Ambrósio, tu vai ter dia que vai passar raiva, porque tu vais querer fazer alguma coisa e os diáconos não ajudam os outros.
Vai ter dia que tu vai falar com o adolescente ali, pedindo para ele sentar, ele olha para a tua cara e fala assim: quem é você? Vai ter dia que tu vai ver um menino correndo por aqui, o menino está dando trabalho por aqui, e você vai como diácono ajudar, ensinar a criança com todo carinho. Aí pega a criança, aí o pai fala assim: engraçado, não cuida dos outros, fica cuidando do meu. Porque assim, é muito legal, Manuel, ser ordenado presbítero, mas ter dia que tu vai ter que estar lá no conselho e vai ter que avaliar o que vai ser feito com a vida de fulano que pecou. Uma pessoa que pecou e a igreja vai ter que disciplinar, e você sabe que ela não vai concordar, ela não vai gostar, e muito menos os parentes dela, e vão reclamar de ti. E pior, vai ter o dia que tu vai ter que estar tratando do pecado de alguém, tu tens o teu, sendo tratado com Deus. Vai ter o dia que tu vai passar a angústia de viver problemas dentro de casa, problemas na vida, e vai ter que tratar. Vai ter o dia que tu vai ter que ir ao presbitério, quando chegar lá no presbitério vai ter que decidir o que nós vamos fazer com o pastor fulano, que vai ter, nenhuma igreja está querendo o pastor fulano, e a gente tem que decidir sobre a vida dele. Porque as coisas de Deus não só são, que maravilha, olha que legal. Então Jesus quer ensinar para a gente essa primeira lição: cuidado. Na lógica do homem, Deus é bom quando tudo está bem, mas às vezes, na lógica de Deus, quando tudo está bem, Deus resolve nos lembrar que vai ter um dia que não vai estar tudo bem. A cruz não seria algo agradável, nem para Jesus, nem para os seus discípulos, e os seus discípulos precisavam aprender que viver na presença de Deus, às vezes é ter que encarar aquilo que não se quer. Segunda lição que a gente aprende nessa história: Jesus está ensinando. Jesus passou por todo aquele instante, está ensinando, está tudo muito legal, está tudo muito bacana. Talvez porque Jesus levou só 3 lá para o Monte da Transfiguração, alguns tenham ficado com ciúmes, não sei porquê. A Bíblia não fala porquê. O que se sabe é que os discípulos de repente começaram a discutir entre si: quem é que vai ser maior entre nós, hein? Será que é o Pedro, que fala muito? Será que é João, que é mais próximo de Jesus? Será que é fulano, que é não sei o quê? Será que é Beltrano, que é não sei o quê? É engraçado porque o ser humano tem essa coisa de querer ser grande. O ser humano tem essa coisa de querer ser maior. O ser humano tem essa coisa de querer estar em algum lugar. Desde o Éden é assim. O Éden, quando Deus deixou o homem e a mulher lá, se estabeleceu como Deus, os deixou como criaturas, Satanás chegou para eles e disse assim: olha, eu vou fazer uma proposta para vocês, vocês podem ser maiores do que são. É só vocês fazerem o que eu quero, que vocês vão ser maiores do que são, vocês vão ser iguais a ele. Quando Satanás chegou lá para Jesus, para fazer a tentação a Jesus, ele diz assim: olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso. A gente gosta dessa coisa assim, de quem é grande, quem é poderoso, quem é não sei o quê. Às vezes a gente anda por aí, nesses corredores do poder por aí, e aí é engraçado, é bom esse exercício da gente fazer assim, porque vem um político fulano de tal, ou vem uma pessoa que exerce um cargo fulano de tal, e a gente faz um esforço para cumprimentar aquela pessoa, e passa pelo lado de um zelador, o cara que está limpando ali com toda a educação, e a gente não olha para ele, porque tem de cumprimentar o grande. Os discípulos estavam ali nessa conversa profundamente espiritual, está tudo acontecendo e eles estão ali conversando. Escuta, quem é que vai ser o maior entre nós, hein? E aí Jesus pega uma criança, a linda Maria, que fica correndo por aqui, aperreando, tem hora que algumas pessoas ficam olhando para a linda, dançando aqui na frente. E eu imagino algumas pessoas pensando assim: essa menina não tem pai não?
Não tem mãe, não? A Linda Maria que vai no colo de todo mundo, que brinca com todo mundo. O Guilherme que roda por aqui. Jesus pega um moleque desse, uma menina dessa, põe num colo e fala assim: moçada, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem não se tornar como essa criança, não entendeu. Quem recebe essa criança, recebe a mim. Quem pega essa criança no colo, pega a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse aqui é grande. Então, na hora que a gente quiser olhar numa comunidade e ver alguém parecido com Jesus, procura ver o mais simples. Procura olhar o menor, não menor de tamanho. Procura ver aquele que a gente não escolheria. Aí Jesus fala assim: quando vocês quiserem me abraçar, me visitar, vão ao hospital e veja quem está doente. Vão à prisão e vê quem está preso lá, abandonado lá, largado lá no dia dos pais. Procure quem está com fome e dê comida. Hoje estava na feira tomando café, eu e o Joel, um irmão nosso da Igreja Batista, de manhãzinha. E aí eu vi um senhor falando da Bíblia, um velhinho mal vestido, e ele falando da Bíblia assim, com uma paixão, que eu estava encantado. Eu fiquei ouvindo o velhinho assim, falando com outro homem, e ele falou assim: porque a Bíblia tem um lugar, eu não sei onde que é não, porque eu não sei ler. E aí eu olhei, porque o velhinho era muito velhinho, e ele estava muito derrubadinho, e ele não sabia ler, e ele estava falando muito da Bíblia. E aí ele chegou uma hora e disse assim: é porque a Bíblia tem um lugar, eu não sei não, porque não sei ler, mas a Bíblia fala: eu vou tirar vocês da servidão e vou levar vocês para a terra que mana leite e mel. Aí perguntou para o homem assim: o senhor sabe onde que é? Aí o homem falou: não sei não, porque ele era de uma outra igreja. Ele falou: não sei não, eu acho que é num livro de Moisés. E aí eu estava perto, aí eu falei assim: o senhor quer que eu ache o texto para o senhor? Ele olhou para mim e falou assim: quero. Aí eu peguei o texto, achei lá. Aí ele falou assim: marca para mim e faz um desenho diferente, porque eu decoro o texto pelo desenho. E depois o velhinho ficou mostrando para mim um monte de texto e pregando para nós e falando do amor de Deus. Aí ele pegou um texto lá, abriu, olhou assim. Aí ele viu um desenho riscado de jeito diferente: lê aqui. E aí eu li para poder lhe falar aquilo que queria falar para mim. E eu fiquei pensando: talvez se a gente olhar esse velhinho por aí, nós não entendemos que ali está um filho de Deus, comprometido com a sua palavra, cheio da presença de Deus. Mas se a gente olhar alguém de terno, com uma gravata e falando, talvez nós pensemos: olha, ali está, mas lá a gente nem olha. Eu perguntei para ele: o senhor tem saúde boa? Ele falou assim: tenho, meu filho, porque eu tenho 80 e poucos anos, mas quando Deus está presente na vida da gente, a gente sempre tem saúde boa. Aí eu disse: mas o senhor não tem nenhuma doença? E eu estava comendo uma tapioca com ovo, e ele falou assim: dá uma olhadinha para baixo. Eu olhei na perna dele assim, estava carne viva assim. Desanimei, confesso, desanimei um pouquinho com o ovo, né? Mas eu fiquei pensando, depois eu vi passando num canto e pensei: gente, ali vai um filho de Deus, apaixonado pela palavra. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, na vida, a gente prefere o Golias ao Davi, porque o Golias é maior, o Golias é mais forte. Às vezes a gente prefere o mais bonito ao mais fiel, o mais rico ou o mais bem informado ao mais crente. Às vezes a gente prefere o maior templo à melhor igreja. Às vezes a gente prefere o que ajuda do que o que necessita.
Eu vou levar lá em casa alguém para almoçar e levo alguém que amanhã pode me convidar para almoçar na casa dele. Mas raramente convido aquele que um dia não vai me chamar nunca para almoçar na casa dele. E Jesus fala: no dia que você for chamar alguém para dar um banquete, dê àquele que não te chamará, porque aí você vai estar fazendo um ato de amor. Às vezes nós preferimos Barrabás a Jesus. Por isso que algumas pessoas se dão muito mal na hora de casar, porque elas ficam procurando uma coisa e não a outra. Por isso que às vezes a gente se dá muito mal na criação dos nossos filhos, porque nós passamos mais tempo ensinando os nossos filhos a serem grandes do que a serem melhores. É por isso que às vezes na igreja a gente se dá mal na escolha dos presbíteros, porque nem sempre nós preferimos o pedreiro que chama almoçar. Mas agora o Manuel já está falando almoçar. Mas quando conhecia, o Manuel chamava almoçar. Porque nem sempre temos a sensibilidade de perceber que assim como as coisas não são todas legaisinhas do jeito que a gente gosta, nem sempre na lógica de Deus, o maior é o maior da lógica humana. Na lógica de Deus, o menor pode ser o maior. E um exemplo que ele dá disso é João Batista, aquele profeta estranho, aquele profeta esquisito que morava no deserto, que se vestia de peles e que comia mel silvestre com gafanhoto, aquele profeta todo estranho que talvez se nós olhássemos para ele hoje nós diríamos que ele era louco. Jesus diz assim: dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. É preciso que a gente aprenda que a lógica de Jesus, o bom nem sempre é quando está tudo bem. E segundo, que o maior, desculpa, eu vou usar uma palavra errada aqui, mas é consciente, nem sempre o maior é o mais grande. Às vezes o maior é aquele que serve mais, é aquele que ama mais, é aquele que precisa mais, é aquele que se deixa ser cuidado. Terceiro lugar, Jesus ensina que a gente tem que tomar cuidado para não excluir os que não vivem no nosso meio. Nós temos uma tendência natural de assim: se é dos meus, é bom, se não é dos meus, não é tão bom. Crente bom, por exemplo, é presbiteriano, reformado, calvinista, do Brasil. Se ele for presbiteriano independente, é bom, mas não é tão bom. Se é presbiteriano renovado, já deu uma esculhambadinha, porque pentecou. Batista passa. Metodista meio liberal, mas não sei. Assembleiano não, né? Porque assembleiano é muito barulho. Avivamento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ixi, é um nome muito esquisito. Igreja de Deus. Tinha um apóstolo pregando terça-feira lá numa reunião nossa de apóstolos, de pastores. E aí ele falou assim, porque a igreja tem que ser de Deus. E aí o pastor Mota estava do meu lado e disse assim: a minha é, porque a igreja dele é a igreja de Deus pentecostal do Brasil. Mas a igreja tem que ser, aí tem a igreja de Cristo pentecostal do Brasil. Mas é muita coisa. Mas ele é não sei da onde, os discípulos chegam para Jesus, e aí é engraçado porque é João, aquele discípulo amoroso. Jesus chega para João e diz assim: Jesus, deixa eu te falar um negócio, vou te contar o babado aí. Nós vimos um homem expulsando o demônio, e nós o proibimos, porque ele não é dos nossos. Sabe essa coisa?
não é do meu meio, não é da minha igreja, não é da minha denominação, não é do meu, porque se for do meu é bom, mas se não for do meu não é tão bom. Se for da presbiteriana Gilead dá, mas se for da central... E aí nós vamos começando, porque aí a gente começa a dividir, separar e achar: esse pode, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu concordo, aquele eu não concordo, e começo a me sentir uma espécie de senhorzinho, filho de senhor, senhor é. Se o Senhor é dono, então eu também sou. E aí a gente vai lembrando um tempo recente na história do Brasil, que o cara era filho de alguém poderoso, e ele achava que podia fazer o que quisesse, na hora que tinha que decidir alguma coisa, ele falava: você sabe de quem eu sou filho? Né? Tem até uma historinha aí, acho que numa música, não sei, alguma dessas musiquinhas engraçadas, que o cara fala alguma coisa. Aliás, ele está na rua bebendo e correndo de carro, igual o pessoal faz ali na estrada do aeroporto, correndo de carro, fazendo racha, e a polícia vai prendê-lo. E na hora que prende, o rapaz fala para ele: você sabe de quem eu sou filho? E ele diz assim: de quem? Do juiz fulano de tal. Juninho, tu tá aqui, rapaz. Pega o Juninho bêbado e leva, bate na casa do juiz, e o juiz sai lá e fala assim: seu juiz, Juninho estava nervoso na rua, passando por problema, nós resolvemos trazer para cuidar dele. E aí o pai diz assim: ô rapaz, muito obrigado, como vocês são bons, agradeço muito. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode me procurar lá na liga desportiva, que eu vou estar à disposição. O senhor é que juiz? De futebol, peia nos dois. Porque a gente tem a mania de privilegiar uns e não outros. Isso não é novo, irmãos, isso é velho. Isso é velho. Jesus diz assim: moçada, aprende uma coisa, vou ensinar uma coisa importante para os meus discípulos. Olha, discípulo é aquele que aprende comigo, discípulo é aquele que anda comigo, e quero ensinar uma coisa para os meus discípulos: quem não é contra vocês, é por vocês. Pode até não ser de vocês, mas é por vocês. Para com esse negócio de ficar julgando, para com esse negócio de querer proibir, para com esse negócio de querer falar daqui é, quem daqui não é. Cuidado, cuidado. E Jesus deu esse exemplo várias vezes, porque o judeu achava que ele era o cara, filho de Deus, e Jesus, toda vez que ia dar um bom exemplo, dava um exemplo de um samaritano. Cuidado com essa coisa de excluir, de separar, de deixar do lado, porque os discípulos de Jesus entendem que nem sempre as coisas são tudo muito legal. O mundo acha que bom é quando está legal. Os discípulos de Jesus acham que bom é quando Deus está fazendo a sua vontade, e nem sempre a vontade de Deus é quando está tudo legal para a gente. Segundo, os discípulos entendem que nem sempre melhor é o maior. Às vezes, o maior é o que serve e não o que é servido. Terceiro, os discípulos de Jesus entendem que não é papel deles ficar excluindo, julgando, separando, avaliando. Quem faz isso é Jesus, não somos nós. Se todo mundo estiver vestindo roupa branca, eu tenho de vestir também? Se todo mundo estiver assistindo Titanic, eu tenho de assistir também? Se todo mundo resolver deixar o cabelo crescer, eu tenho que deixar também? Cuidado, porque se todo mundo estiver achando que Deus é bom só se tiver tudo muito bem, os discípulos pensam diferente. Se todo mundo estiver achando que bom só é quem é grande, quem tem, quem é bonito, cuidado, porque os discípulos pensam diferente. Se todo mundo estiver
achando bom só quem concorda consigo, quem é da sua igreja, da sua denominação, do seu mundinho, do seu senhorio, cuidado. Porque Jesus disse que quem não é contra é por, ainda que não seja de. Sabe, irmãos, eu fico olhando para Jesus, fico olhando para os ensinamentos de Jesus, e às vezes fico me perguntando, será que eu sou crente? Às vezes eu fico olhando para a igreja, não aqui só, para a igreja de Jesus, e fico pensando, meu Deus, será que essa é a igreja? A igreja cristã no mundo é uma igreja que entende os tempos da dificuldade como sendo tempos em que Deus está fazendo a sua história. Aqueles discípulos, quando viram Jesus pregado na cruz, alguns se lembraram, a Bíblia diz que alguns se lembraram que Jesus já tinha dito que aquilo aconteceria. Será que eles conseguiram perceber que o Jesus na cruz era parte da vontade de Deus? Será que naqueles 3 dias eles compreenderam que Deus continuava dirigindo a história? Ou será que a igreja de Jesus é a igreja da euforia, de que está tudo muito bem, que todo mundo tem que estar sorrindo o tempo todo? Será que a igreja de Jesus entende, respeita, valoriza, cuida do mais frágil, daquele que não se parece tão grande, daquele que não se parece tão forte? Será que a igreja de Jesus compreende que não é papel dela ficar arrancando o joio, julgando, avaliando, separando os meus e os não meus? Será que a igreja de Jesus é a igreja de Jesus? Olha, quem não aprende viver de modo diferente, ainda não aprendeu o que é a graça de ser cristão. Ser cristão não necessariamente é ser igual à maioria. Eu preciso sair daqui para ser cristão agora, todo dia. Cada vez que eu paro num instante para refletir sobre o que Jesus ensina, eu preciso sair daqui para ser cristão. E é tão difícil. E é tão difícil, porque eu preciso ensinar minhas filhas que o melhor marido não é o mais rico, o mais bonito, mas é o mais crente, o mais temente a Deus. Que a melhor coisa não é elas fazerem um curso para ganhar dinheiro, mas é fazer um curso para servir. Um dia Jesus ensinou umas coisas para os discípulos falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Eu queria pedir para você orar agora. Você é crente, você é cristão, eu sou cristão, e aqui é fácil, só que nós temos que sair daqui, e nós temos que viver esse cristianismo lá fora. Talvez a melhor coisa que a gente tenha a fazer é dizer assim, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero me parecer mais com Jesus, Pai. Se tiver que ser esquisito, eu quero ser esquisito. Se tiver que ser diferente, eu quero ser diferente. Se tiver de perder, eu quero perder. Se tiver de negar, eu tenho de negar. Se tiver de não aceitar, eu quero não aceitar. Se tiver de amar o diferente, eu quero amar o diferente. Se tiver de cumprimentar o que está limpando o chão, eu quero cumprimentar o que está limpando o chão também. Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a olhar com os olhos de Jesus. Vamos orar? Faz a sua oração, querido. Se você não estiver precisando, ore por mim, para que Deus me ajude, para que a gente possa parecer mais com Ele.
Pai, eu sei que não é fácil seguir Jesus, porque às vezes Ele anda num caminho muito difícil para a gente. Sei que não é fácil seguir Jesus, porque os conceitos dele são muito diferentes dos da gente. Eu sei também, Pai, que muitas vezes eu tenho envergonhado o Senhor, porque faço exatamente igual a todo mundo. Estou nessa noite pedindo ao Senhor, em nome desse Jesus que morreu naquela cruz por mim e pelos meus irmãos e irmãs que agora clamam ao Senhor, ensina-nos, Pai, ensina-nos, a começar da nossa casa, ensina-nos, Pai, a viver como cristãos, a viver como discípulos que entendem as dores, que amam o mais frágil, que desejam até ser mais frágil quando for preciso, e que não sai julgando, excluindo, separando. Ó Deus, ensina-nos, ensina a tua igreja a viver como tua igreja, ensina-nos, Pai. É a oração que eu te faço nessa noite. Aumenta a nossa fé, aumenta o nosso comprometimento com Jesus, aumenta a nossa confiança em Jesus, aumenta a nossa fidelidade a Jesus, aumenta em nós, Pai, um desejo de viver de acordo com aquilo que é o teu caráter. Pai, se alguém entrou nessa noite aqui cheio de dúvidas, de questionamentos, de angústias, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor atue nesse coração e fale profundamente essa alma, Pai, que Jesus continua fazendo, transformando vidas, assim como transformou a vida do Manuel, a vida do Ambrósio, a vida do Mariano, que o Senhor continua fazendo uma obra que começou em nós, que ninguém de nós está pronto, que ninguém de nós está terminado, por isso nós continuamos aqui, para o Senhor continuar essa boa obra em nós. Deus, continua a boa obra no teu filho e na tua filha, encha-o da tua vontade, Pai, de sair daqui querendo viver mais parecido com Jesus. Que o nome do Senhor seja louvado, Pai, e que a tua bênção seja sobre todos nós. Amém. Meu querido, que a graça desse Jesus que se encarnou e veio aqui dar exemplo, que o amor do Pai, que continua nos ensinando e nos constrangendo, e que a ação do Espírito que nos santifica e molda o nosso caráter seja com você, te faça cada dia mais parecido com Jesus, e te faça um instrumento dele onde você for, hoje e sempre. Amém e amém.